Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Continuidade ao nosso curso. O conteúdo que eu vou apresentar hoje é sobre considerações finais, tanto para artigo científico ou trabalho de conclusão de curso, e referências tanto para artigo científico, como projeto de pesquisa ou trabalho de conclusão de curso. Como escrever as considerações finais? Aí eu falo de considerações finais para artigo científico e trabalho de conclusão de curso. As considerações finais ou a conclusão, né, de um trabalho é uma parte final, né, onde você vai mostrar para o leitor o que você obteve na sua pesquisa. Né? Eu falo de conclusão ou uma revisão geral sobre a sua pesquisa. No momento que você vai detalhar, de uma forma final, né, aqui no caso, né, qual a importância, como foi a importância do tema da pesquisa, se o objetivo da pesquisa foi alcançado, se a questão problema foi respondida, se o aporte teórico foi essencial e fundamentou a sua pesquisa, como foi feita a pesquisa, a análise e discussão dos resultados, se a metodologia ela foi adequada. Então, de uma forma final mesmo e resumida, essa revisão geral do seu trabalho. Você retoma esses tópicos das sessões anteriores e que finalizam essa sua pesquisa acadêmica. É o momento em que você vai direcionar de uma forma descrita, mas não por frases longas, né? E aí você tem que realmente delimitar aqui, no caso de artigo científico ou trabalho de conclusão de curso, mas eu me refiro a trabalho monográfico, tanto de graduação quanto de especialização. No máximo, gente, trabalhem as considerações finais em 1,5 páginas. Quando eu me refiro à dissertação e à tese, eu estou falando de páginas a mais, e aí vai depender do programa e do regulamento do curso de pós-graduação. E vai depender da quantidade e da que propõe esse regulamento. Então, eu estou falando de um trabalho mais simplificado. E aí, a de trabalho de conclusão de curso de monografia, né, de graduação e especialização, eu me refiro até 1,5 página com descrição das considerações finais, um trabalho mais simples, né? Artigo científico, uma descrição também que apresente as considerações finais com relação àquela pesquisa, até 1,5 página também, no máximo, né? É interessante também que vocês atentem que nas considerações finais não é necessário citar autores. Você tem que esgotar essas citações, quer dizer, essa fundamentação teórica, né? Ou na introdução, colocar alguns autores, dependendo do trabalho, é necessário, mas que você organize esses autores no referencial teórico, que organize os autores de metodologia científica na metodologia e que você traga essa fundamentação teórica essencial na análise, principalmente na análise e discussão dos resultados, ok? Não é necessário citar autores nas considerações finais ou conclusão da pesquisa. Quando eu falo de artigo científico, por que eu falo dessa questão de páginas? Porque lá nas diretrizes, né, normas da revista científica, vai ter dados, informações básicas que você tem que seguir à risca, né? Eu falo também de fonte, cor da fonte, tamanho da fonte, formatação da página, quantidade de palavras no trabalho todo, né? Quantidade de palavras no resumo, quantidade de palavras-chave, né? A quantidade de palavras na introdução, né? Referencial teórico, metodologia, né? Então, quer dizer, no trabalho todo, você deve seguir à risca as diretrizes da revista acadêmica. Quando eu falo de TCC, aqui monografia, tanto de graduação quanto de especialização, ou propriamente, né, uma dissertação ou uma tese de doutorado, porque você deve seguir a risco o regulamento. Quando é de artigo, eu falo que você deve seguir a risca, porque lá eles vão dizer se eles trabalham com ABNT ou com APA. No TCC, vai depender também do regulamento do curso, e aí seja curso de graduação ou de pós-graduação. Eles vão dizer se trabalham com ABNT ou com APA e quais os critérios você deve seguir também. Por que eu falo isso?
Porque, geralmente, o TCC de graduação ele não vai exigir que você desenvolva as considerações finais com mais de uma página e meia. Você, necessariamente, não vai precisar se prolongar muito. E aí, você deve seguir à risca esses critérios. Quando se trata de pós-graduação estrito sensu, aí requer um trabalho mais elaborado, com uma pesquisa mais aprofundada, e que você, enquanto discente, vai seguir também os diretrizes desse regulamento. E aí eu não me refiro às considerações finais de dissertação e tese, porque vai depender do regulamento do curso de pós-graduação. Aqui eu direciono a trabalho de conclusão de curso de graduação e de especialização, que é um trabalho que você não vai se prolongar muito nas considerações finais. Geralmente se trabalha, né, a escrita acadêmica até uma página e meia nesses trabalhos menores, ok? Por que eu falo dessas referências também, né? Para dando continuidade ao conteúdo. Além das considerações finais, as referências faz parte importante no trabalho acadêmico, porque são a última parte do trabalho acadêmico, né, dessa estrutura, né, que você vai trabalhar desde uma introdução, ou se for um artigo, você coloca um resumo, né, com palavras-chave, mas tem a introdução, tem um referencial teórico, tem a metodologia e referências, ou somente introdução, referencial teórico, né, dividido por seções e considerações finais, quando eu me refiro a um trabalho bibliográfico, ou na estrutura de artigo, que inclui, né, resumo e palavras-chave, tanto em português quanto em língua estrangeira, mas que essas referências elas estejam padronizadas também. E essas referências elas servem tanto para projeto de pesquisa, caso vocês estejam desenvolvendo projetos de pesquisa para a seleção de mestrado e doutorado, quanto para artigo científico, quanto para um trabalho de conclusão de curso também, né? Como falei, a última parte do trabalho acadêmico, onde você vai obedecer ou às normas do curso, ou às exigências do regulamento, né, do programa de pós-graduação que você estuda ou que você quer realmente se vincular na pós-aprovação. Tentar ao máximo incluir referências atuais, então, a partir da escolha do seu tema e do direcionamento que você dá ao seu tema de pesquisa, incluir autores atuais, né, autores recentes que estão abordando, de fato, esse tema de pesquisa de uma forma mais atual. Tentar colocar, né, obras nas referências citadas somente os autores em que você conseguiu ter acesso a esse material. Então, se você cita 20 autores do seu trabalho acadêmico, consequentemente, você vai citar esses 20 autores nas referências no final do trabalho. Não é 21, é 20 referências. Não é 19, são 20 referências, porque realmente tem que estar todos os autores citados. Outra questão interessante, quando a gente vai falar de referências bibliográficas, a gente tem algumas normas, mas as mais conhecidas é a norma da BNT e a norma APA. Okay? A norma da BNT, eu estou falando de uma norma que possui regras volumosas, que você deve se adequar a essas regras, e, consequentemente, a regulamentos que têm como base a BNT, né, no caso aqui, e aí você precisa entender um pouco sobre a BNT, ler, de preferência buscar trabalhos acadêmicos em que, caso você tenha alguma dúvida com relação à estrutura, leia o material da BNT ou tenha acesso a trabalhos já publicados e que tem essa estrutura das referências que segue a norma da BNT, e aí você vai tirar também essas dúvidas com relação a esse conteúdo. Alguns exemplos básicos aqui da BNT, que eu apresento no material em PDF, é o seguinte: trabalho apresentado e publicado em anais de evento científico, livro, capítulo de livro, artigo científico e site. São os básicos, né? O que você vai deixar em destaque aqui, que vocês devem seguir a cada estrutura e observe cada estrutura dessas referências que eu cito no material. Quando você vai incluir um trabalho acadêmico já publicado e apresentado em um evento científico, você vai deixar em destaque o nome do evento científico, não é o nome do trabalho. O destaque vai ser para o nome do evento científico. E aí segue a referência do jeito que está no material em PDF. Livro, aí eu tenho 2 modelos, mas independente dos 2 modelos, né, porque o primeiro modelo só tem um autor e o segundo modelo são 2 autores. Independente dessas 2 referências, o que tem destaque é o nome do livro. E aí o primeiro, né,
como elaborar projetos de pesquisa, o destaque é esse título do livro. E Lazer no Brasil, 2 pontos, representações e concretizações das vivências cotidianas. É o nome destaque, que é o nome do livro, ok? Quando se trata de capítulo de livro, você deixa em destaque também o título do livro, não o nome do capítulo, ok? Observe aqui, ó. Loman, G, ponto e vírgula, Panosso Neto, vírgula, A, ponto. São os 2 autores. Hospitalidade é o nome do capítulo, você não deixa em destaque. Você coloca ponto, 2 pontos, tracinho, teoria do turismo, 2 pontos, conceitos, vírgula, modelos e sistemas, ponto. Esse título é o título do livro. O que fica em destaque é o título do livro. E aí segue adiante com as demais informações, mas só lembrando que após o ano, aqui nesse capítulo do livro, você coloca vírgula, CAP, ponto 2, porque é o capítulo 2 desse livro, vírgula, P, ponto, 67, tracinho 73, ponto. O porquê dessa informação? Porque eu estou me referindo e deixando aqui essa observação para o leitor, que é um capítulo sobre hospitalidade dentro do livro Teoria do Turismo, e esse capítulo é o capítulo 2, né, do livro Teoria do Turismo, e que a página inicia na 67 e finaliza na 73. Então, sempre quando for citar o capítulo de livro, colocar a página inicial e a página final também. Lembrando que capítulo de livro a gente deixa como destaque o título do livro e não o título do capítulo, né? Artigo científico, norma padrão também, em que muitas revistas trabalham, e a gente deixa como destaque o nome da revista e não o nome ou título do trabalho acadêmico. A gente deixa em destaque o nome da revista. Olha só. Perinoto, A, ponto R, ponto C, ponto e vírgula. Santos, P, ponto L, ponto 2, ponto e vírgula. Brito, A, ponto S, ponto. Graduação em Turismo no Brasil, 2 pontos. Evolução, articulações didáticas e desafios para turismólogos docentes, ponto. Revista Humanidades, volume 31, número 1, página 42, tracinho 65, 2016, disponível, que é o link de acesso em 2 pontos, 29 de 1 de 2020. Isso é a referência completa do artigo científico. Mas o que eu vou deixar em destaque é o nome da revista. Então, eu deixo aqui em destaque, aqui no caso negrito, Revista Humanidades, ok? E para finalizar, a questão das principais dados, informações básicas da BNT, site. Um exemplo é Brasil.plataforma-sucupira, 2016, ponto. Disponível, que é o link de acesso, em 2 pontos, 29 de 1 de 2020. Eu deixo em destaque a plataforma Sucupira, porque é a plataforma que eu tive acesso com base de dados. Então, esses exemplos básicos eu quero que vocês observem com detalhe e, se possível, busque alguma informação sobre a BNT, e o ideal também é vocês terem acesso a determinados trabalhos científicos que estão disponíveis na internet, para vocês tirarem todas as dúvidas possíveis. Se for um trabalho ou um trabalho acadêmico que é direcionado a artigo científico, procure a revista científica, leia as normas e diretrizes da revista, lá tem todas as informações que vocês deverão seguir. Se for um trabalho acadêmico, no caso uma monografia, o regulamento do curso, ele vai disponibilizar todas as informações que vocês deverão seguir também. Seja a BNT, seja a APA, isso tudo você vai ter realmente ou no regulamento, ou no edital, se for um trabalho, ou se for um projeto de pesquisa, todas as informações estarão disponíveis nesses regulamentos. Mas que as informações básicas devem seguir estão nesse material em PDF que vocês têm em mãos. Quando eu estou falando de normas APA, né, eu já estou falando aqui de uma norma internacional, né, e que necessariamente ela está direcionada somente ao autor e ano.
A norma da ABNT ela já nos permite que a gente coloque o autor, o ano e a data. Norma APA é geralmente autor e ano. Ela foi publicada em 1929, né, e que compõe o estilo de escrita e formação para trabalhos acadêmicos que estão diretamente relacionados a trabalhos publicados em revistas científicas, né, ou artigos científicos. A norma APA, ela auxilia autores a apresentarem suas ideias de forma clara, concisa e organizada também. Ela considera, como falei, autor e data, que no caso a data é o ano de publicação, e esse autor, ele é geralmente utilizado o sobrenome dele. Ah, mas na norma ABNT também é utilizado o sobrenome? Também. O reconhecimento dos autores, né, desses pesquisadores, dentro da escrita científica, né, da academia, é feito através de sobrenome, o último sobrenome do autor. E o ano de publicação. É interessante que esse documento ele esteja realmente organizado, com a data de publicação, então, todas as referências que você for citar, guardem todas as anotações possíveis para poder, no final do trabalho, você só reorganizar, ou se você já tem uma base de anotações de referência, já deixar a referência completa, no final do trabalho, você vai organizando o seu trabalho da forma escrita, mais detalhada possível. Né? E lembrando também, todos os autores citados no texto você tem que incluir no final do trabalho. Há poucas mudanças com relação à norma APA, a sétima edição de 2020, ela destaca algumas alterações, são poucas mesmo. Aqui no caso, é com relação à questão da referenciação para redes sociais, né? Ele tem vídeos do YouTube, episódios, programas e podcasts, entre outros. Então, há uma referenciação. Esse material ele está disponível para vocês, um material em PDF, com base em alguns exemplos que vocês terão acesso a essas alterações. São pequenas alterações com relação quando você for citar uma referência de vídeo de YouTube, você for citar rede social, você for citar algum episódio ou programa em podcast, também são pequenos detalhes nas referências que foram alteradas a partir dessa sétima edição de 2020. A necessidade de colocar a primeira letra do nome seguido do sobrenome, né? Quanto mais o autor, quanto mais do que um autor com o mesmo sobrenome, então, detalhe, eu quero que vocês observem no material também essa pequena informação com relação a essas alterações. Só lembrando aqui, algo que eu quero deixar claro, que na ABNT, esse sobrenome dos autores, eles vêm em caixa alta. Já na norma APA, como que eu estou falando aqui para vocês, somente a primeira letra desse sobrenome é em maiúsculo, os demais em minúsculo, ok? Então, observe atentamente aos exemplos que eu apresento nesse material em PDF. Outra questão que foi alterada também das normas da APA é que na referência de livros desaparece o local de publicação. Okay? Então, observe também que o local de publicação, que geralmente aparece na BNT, na norma da APA, não é necessário mais. Utiliza-se o http doi.org para o DOI, que de fato é um link de acesso de artigo científico, né? Então, quando você for citar artigo científico, você tente o mais possível citar artigos em que tem esse DOI, né? Que tem esse link de acesso e inclua esse link de acesso no final também, dentro das referências. Desaparece a obrigatoriedade, né? Quer dizer, fica opcional. E aí vai depender se você quer ou não, né? A inclusão, né, do recuperado de, né, para links. Que é aquele link de acesso, você não precisa deixar ele ativo, ok? Então, é uma questão opcional. Por exemplo, você cita o DOI e ele fica lá, esse link ativo. Se você quiser deixar, você deixa. Se você não quiser deixar esse link ativo, você deixa ele negrito mesmo. Mas preste bastante atenção que a norma APA ela diz que é opcional. Mas aí você
observa que o regulamento que você, ou um regulamento de um curso, ou de um programa de pós-graduação, né, ou de um edital, se eles deixarem essa norma APA, mas se eles acrescentarem alguma informação a mais, se no caso eles deixarem claro que é obrigatório, você deixa o hiperlink, ok? Então, assim, dependendo do regulamento do curso ou de um edital, eles seguem a norma APA ou ABNT, um exemplo, né? Mas eles colocam informações a mais que você tem que seguir. Então, necessariamente, eles vão seguir à risca somente a norma ABNT ou somente a norma APA. Aqui no caso, eu estou falando da edição em que sofreu alterações, mas sempre olhando as normas da APA geral e olhando o regulamento no qual você vai participar ou você vai realmente desenvolver o seu trabalho. Tem sempre algumas alterações que poderão estar ou não dentro desse regulamento também. Então, não é obrigatório o uso do recuperado de, né, que é através desse link, e aí vai ser opcional e vai depender do regulamento, ou se você quer ou não incluir no seu trabalho. Descreve detalhadamente todas as informações mais relevantes para apresentar, aqui no caso, aqui, tabelas, figuras nos artigos. Então, você vai descrever a figura, né, aquele título pequeno que a gente inclui em uma figura, em uma tabela, em um quadro, né, ou um gráfico, né, descrever de forma detalhada essas informações. Quando eu me refiro a descrever de forma detalhada, é também ser objetivo. Não precisa ser 2, 3 linhas. É descrever de forma detalhada, mais objetiva, até uma linha que finalize a primeira linha acima, ou de uma tabela, ou de uma figura, ou de um quadro, ou de um gráfico, em se tratando de artigo científico, ok? E que segue as normas da APA. Um exemplo básico aqui para vocês é também um trabalho apresentado e publicado em anais de evento científico, livro, capítulo, artigo e lei. Quando se trabalha com a norma da APA, a gente não tem como destaque o negrito que a ABNT ela sugere. A gente está trabalhando aqui com a norma APA. E aí, além da questão somente do sobrenome, do último sobrenome do autor está em maiúsculo, o restante do sobrenome, né, que é o último sobrenome do autor, vai vir em letra minúscula, você tem a inclusão após o sobrenome, né, a identificação do autor, o ano da publicação, mas o destaque vai ser em itálico e não em negrito, ok? Bora lá. Trabalho apresentado e publicado em anais de evento científico, conforme o material que eu deixei disponível para vocês. Altaus, aí vocês observam que não está em caixa alta, é somente a primeira letra em maiúsculo. Vírgula M.T. M.T.M. Entre parênteses 2011. Ponto. Título do trabalho, gente. Aprender, vírgula, conhecer e ensinar. 2 pontos. Ressignificando conceitos para a docência universitária. Ponto. 10º Congresso Nacional de Educação, tracinho EduSérie, vírgula, primeiro Seminário Internacional de Representações Sociais, vírgula, Subjetividade e Educação, tracinho CIRCE, Curitiba, vírgula, PR, vírgula, Brasil. O que está em destaque aqui é o nome do evento. Esse destaque, gente, deve ser em itálico, não em negrito, que a ABNT ela sugere. Na norma APA é em itálico. Nome do evento é em itálico. Não é o título do trabalho, é o nome do evento para artigo apresentado e publicado em eventos científicos. Livro, aqui no caso, você vai colocar do mesmo jeito. Alarcão, vírgula e ponto. O A do primeiro sobrenome do autor em maiúsculo, restante em minúsculo, e o I, que é o nome dele, que é a identificação. Mas o que a gente deixa, conforme a escrita acadêmica, é o sobrenome aqui no primeiro, logo no início da referência. O ano de publicação, entre parênteses, 2007, ponto. Professores reflexivos em uma escola reflexiva, ponto. São Paulo, ponto.
quinta edição, ponto Cortês. A data, quer dizer, o ano de publicação, vem após o nome do autor, não é? E em destaque, em itálico, é o título do livro, Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva, destaque do livro, em itálico. Capítulo do livro, do mesmo jeito, né? Os nomes os sobrenomes dos autores ou de um autor. Você segue seguindo esse modelo, a data ou o ano da publicação, no caso aqui, que é o ano 2012, entre parênteses, ponto. Turismo educacional e pesquisa no Brasil, né? Ponto. Nome dos autores que organizaram a obra no todo, porque aqui eu estou me referindo a esses três autores, o Leal, Panucci Neto e Trigo, como os autores do capítulo, ok? E o capítulo do livro é Turismo Educacional e Pesquisa no Brasil. Quando eu coloco o em dois pontos, eu estou me referindo aos autores que organizaram a obra como um todo, que organizaram os capítulos, né? Também, além de ter feito o convite para os autores de cada capítulo. Eu coloco ponto, turismo no Brasil, desenvolvimento e pesquisas, desenvolvimento, pesquisa e segmentação aqui, né? E aí eu estou me referindo ao título do livro que pertence a esse capítulo. Eu vou deixar em destaque aqui, em itálico, o título do livro e não o título do capítulo, ok? Do mesmo jeito que a BNT ela fala que é em destaque, é o título do livro para capítulos, mas aí no caso a BNT trabalha com negrito, nas normas da APA eu deixo em itálico o título do livro e não o título do capítulo. E artigo científico, também quando a gente trabalha com as normas da APA, vem os autores, você segue esse modelo, entre parênteses, o ano da publicação, aqui no caso 2016, ponto, graduação em turismo no Brasil, 2 pontos, evolução, vírgula, articulações didáticas e desafios para turismólogos docentes, ponto, revista Humanidades, ponto, volume 31, edição 1,42 a 65, né? Página 42, tracinho 65. O que mudou aqui do artigo científico, seguindo as normas da APA para as normas da BNT, é o seguinte: não existe o caixa alta como a norma da BNT, ela exige, não tem aqui o negrito, né, como destaque, a gente vai utilizar o itálico, o V de volume, o N de número, né, da edição, não existe, e você vai colocar dessa forma. Por exemplo, primeiro autor, Perinoto, com a primeiro P em maiúsculo, restante minúsculo, vírgula, A.R. C. Ponto e vírgula. Santos, vírgula, P.L. Dos, ponto e vírgula. Brito, vírgula, A.S. Ponto. Entre parênteses, o ano de publicação desse trabalho, 2016. Título, Graduação em Turismo no Brasil, 2 pontos. Evolução, vírgula, articulações didáticas, desafios para turismólogos docentes, ponto. Revista Humanidades, vírgula. O volume, você coloca somente um número, aqui no caso 31. Entre parênteses, a edição 1 da revista, que é o número da revista. Entre parênteses, vírgula, página, você coloca somente o número da página, que é a quantidade de páginas que esse trabalho possui na edição, né, e nesse volume. No caso, para 42 inicial até a 65. E deixando em destaque, no caso, itálico, o nome da revista, que no caso é a revista Humanidades, em itálico. E para finalizar, aqui, lei, né, um exemplo. Brasil, né, primeira letra em maiúscula, o restante em minúscula, ponto. 1988, entre parênteses, ponto. Constituição da República Federativa do Brasil, de ponto. E aí eu coloquei recuperado de, porque é opcional. E eu queria trazer para vocês o link, né,
de acesso, porque é interessante quando a gente vai incluir lei, essa lei ela está disponível para todo mundo na internet. E aí o que a gente coloca? Ponto recuperado de o HTTP, que é o link de acesso. Não precisa a data de acesso, somente o link de acesso. E aí a gente deixa em destaque, no caso aqui em itálico, Constituição da República Federativa do Brasil, que é a Constituição Federal de 1988. Então, são os exemplos básicos, né, que seguem as referências da norma APA, né, como trabalho apresentado e publicado na área de evento científico, um exemplo de livro para vocês, um exemplo de capítulo de livro, de artigo científico e de lei, que seguem as normas da APA, para vocês compreenderem melhor. A questão da própria norma da ABNT, os exemplos básicos para vocês aqui, os mais utilizados em trabalhos acadêmicos, né? E algumas considerações, né, informações básicas que direcionam as considerações finais ou conclusão, né, dos trabalhos acadêmicos para vocês nesse conteúdo. Então, observem o material em PDF, o material das normas da APA, que eu deixei como bônus também para vocês, que é, de fato, essa 7ª edição ela é detalhada, possui alguns detalhes, algumas imagens, eu quero que vocês observem com mais atenção no material em PDF também, que está disponível, o bônus, e qualquer dúvida com relação às considerações finais e referências bibliográficas, estou à disposição através do e-mail, curso escrita acadêmica 2021, @gmail.com. Até mais, pessoal!